Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cláudio Hernandes e esse é o Chave Podcast. Um lugar onde a gente fala sobre conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e emoções que permeiam ou que deveriam permear as organizações. Falamos sobre o universo, a vida e tudo mais e falamos sobre o que vocês quiserem, inclusive, por isso a participação de vocês é apreciada por nós. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, fiquem à vontade para colocar as suas observações, seus apontamentos, suas perguntas no chat. E hoje o nosso tema é muito interessante. Eu acho que todo mundo vai se identificar, todo mundo vai lembrar de alguém. E para falar desse tema, que aborda os tipos de pessoas no trabalho, hoje a gente tem um convidado muito especial, né? Professor Marcos. Olá, professor Marcos, tudo bem? Olá, Cláudio, tudo bem? Primeiramente aí meu agradecimento pelo convite, né, para fazer parte desse debate, para falar sobre os tipos de pessoas nas organizações, né? Depois você vai ter que explicar aí por que você me chamou para fazer parte desse programa. Eu acho que vai ser uma ótima oportunidade para falar de tipos e eu acho que muitas pessoas vão se identificar aí com algumas características, né? E a gente trouxe exemplos também ilustres para referenciar. Pelo que a gente começa falando aí, professor Cláudio? Vamos começar apontando o fato de que, infelizmente, hoje a professora Vanessa e o professor Eliseu não puderam estar presentes, né? Fazem muita falta aqui, mas tenho certeza que eles estão nos acompanhando. Chamamos o professor Marcos, né? Porque o professor Marcos, além de entender de gestão, além de ser economista, também tem um pezinho na sociologia, né? E vocês sabem que os estudos sociais, os estudos que permeiam os comportamentos de grupos de pessoas, né, são importantíssimos para a gente entender. A gente vai falar um monte de coisas aqui, pessoal, mas assim, uma parte boa, uma parte importante dessas coisas estão mais assim no lado da não ciência, né, professor Marcos? Estão mais no lado assim da observação, né, do empirismo. Exatamente, acho que a ideia bem aqui é falar sobre aquilo que todo mundo é capaz de perceber ali, né, sobre os tipos de pessoas, né, e que no dia a dia faz parte, principalmente a gente que é das sociais aplicadas, né, a gente lida com pessoas todos os dias e a gente vê aí, sejam os nossos estudantes, os nossos colegas, os nossos colaboradores, né, todas as pessoas que estão à nossa volta, a gente sempre faz uma leitura, né, e para fazer essa leitura sempre fica mais fácil de você poder fazer alguns enquadramentos, assim, né, que tipo de pessoa é essa, como que eu falo com ela, como que eu lido, como que eu, digamos, vou ter o melhor resultado, né, a partir da relação que eu estou estabelecendo. Né? E como é que a gente começou nisso? Né? Quando a gente pensou nesse tema, eu fui lá, professora Vanessa, professor Eliseu, nós fomos lá na internet, tá? No Oráculo, fomos para o Google e pesquisamos o tema, tipos de pessoas nas organizações. Tinha 6 tipos, 10 tipos, 13 tipos, e a gente foi compilando isso. Nós chegamos a 39 tipos de pessoas, de personalidades, de tipos de pessoas nas organizações. A partir disso, pessoal, a gente pensou, 39 é muito, né? Vamos reduzir? Será que tem como a gente compilar isso? E aí o professor Marcos entrou com o seu conhecimento em inteligência artificial. E aí, professor, conta como é que foi feito isso? Como é que você fez? Eu acho que ficou legal e até para quem quiser ver depois, a gente manda a planilha que a gente elaborou ali, né? Que a gente foi discutindo, mas qual foi a ideia? Como eram 39 tipos de personalidades ali encontrados, ficava um pouco difícil, né? Menos de um minuto para a gente poder falar, né? E poder especificar. O que eu pedi daí? Então eu joguei lá no chat GPT as 39, né? E pedi para ele sintetizar em 7 personalidades, né? Tentar aglutinar esses principais elementos para criar 7 perfis específicos. Depois disso, né, eu pedi que ele conciliasse com algumas teorias da administração e da psicologia e, usando ali o modelo de persona, ele definisse 7 personas. Essas 7 personas, elas englobam aí todas essas características e é importante dizer, né, que elas não encerram nenhuma personalidade aí no mundo real. Então você vai se identificar com 1, 2, 3, 4 dessas personas
bacanas, não quer dizer que na vida real a complexidade da sua personalidade não seja mais ampla ou maior, mas isso facilita e vocês vão perceber aí que dá para se encaixar. Além disso, eu pedi também para gerar aí algumas personalidades famosas, né, alguns filósofos, mandei até vincular alguns tipos de animais que podem estar correlacionados, pode até dizer assim, o seu animal espiritual, né, se você fosse um animal, que tipo de animal você seria a partir desta personalidade. Então, esse modelinho ficou bem bacana, aí eu gerei uma planilha, né, compilei os dados ali, para ficar fácil, né, tá aqui agora para a gente olhar, e eu acho que a gente já podia até começar a falar aí, né, do nosso primeiro perfil. Ah, mas lembrei, professor, antes da gente começar a falar dos nossos aí, quem está acompanhando a gente no chat, eu acho que seria legal você dizer que tipo de personalidade você acha que tem no trabalho. Antes de ouvir aí os nossos modelinhos, já vai escrevendo no chat ali, né? Se você é um perfil ansioso, se você é um perfil introspectivo, expansivo, tudo isso aí pode ir colocando e a gente vai falando e na medida que a gente for dando os exemplos, também pode dedurar os amiguinhos, vai dizendo o nome do colega que você acha que se encaixa nesse perfil, hein? Porque no começo a gente começa assim. Quais os tipos? Aí você lembra, tem o fofoqueiro, né? Aquele que sempre sabe de tudo. Tem o entusiasmado, tem o pessimista, né? Mas aí a gente foi aprimorando, a gente foi, né, aglutinando em personas mais bem estruturadas. Mas esses tipos que eu comentei são os famosos e clássicos, né? Sim. E estão por aí nas organizações e assim, nós mexemos muito com gestão e assim, as pessoas que estão aqui, de uma maneira ou de outra, estão relacionadas, né? Sim, a gente vai citar nomes de colegas até aí, né? Já fiquem apreensivos, né? Ou fiquem ansiosos para ouvir o seu nome. Então vamos lá. Primeiro tipo, como exemplo inicial. Vamos colocar aí o primeiro mesmo já? Vai. Pode ser, vamos lá. O analista organizado. O analista, a pessoa que gosta de fazer análise, né? É detalhista, é organizado, focado em processos, né? Tem uma visão estratégica. E eu estou falando aqui ele, mas óbvio, né, pessoal? Ele ou ela. O analista organizado tem mais post-it na mesa do que amigos no Facebook. Exatamente. Será que é o caso de alguém aqui? Uma personalidade, né, que a gente pode associar. Steve Jobs. Conhecido pela sua obsessão pela organização e atenção aos detalhes na Apple. Ele é analista, é organizado, é sistemático. Acho que é uma palavra que talvez tenha faltado aí, né? Sim, e dentro do comportamento dele a gente vê ali que ele controla tarefas rotineiras, busca melhorias constantes, né? Pode ser afetado pela pressão do trabalho, ou seja, ele tem aquela coisa de cumprir ali o seu programa de trabalho, entregar as tarefas, né? Então gera aí um certo estresse. E o legal é que uma das personalidades que eu pedi para gerar ali de sugestão, e eu me identifiquei muito, foi a Marie Kondo. Você conhece a Marie Kondo? Não conheço. Quem é Marie Kondo? A Marie Kondo é autora do livro A Mágica da Arrumação. É um livrinho pequenininho, que uma vez eu acabei lendo ele, porque foi o primeiro livro digital que eu li no e-reader, assim, né? Eu peguei lá e pensei, eu tenho que me acostumar com esse tipo de tecnologia, baixei o livro e é um livro espetacular, né? Que ele ensina a fazer o quê? Organizar a sua casa. Né? E quando você organiza a sua casa, você também organiza a sua vida, né? Então, é uma japonesa, ela desenvolveu uma metodologia, é um livro de metodologia, e que vai fazer justamente isso, você colocar as coisas sob controle, né? Para você saber por que as coisas estão lá, né? Você controla elas, sabe por que elas estão lá, e você elimina principalmente os excessos, aquilo que não precisa ser feito, aquilo que ocupa espaço desnecessário. Eu achei brilhante a sugestão aqui. Então, mas tem na lista também o Tim Cook, né? Que substituiu o Steve Jobs da Apple. Talvez não tenha sido coincidência dele ter sido escolhido, né? Por ter as mesmas características, tem as mesmas características. E a terceira personalidade que a gente elencou aqui, Jeff Bezos. Né? Famoso aí, né, por querer também ultrapassar, né, os limites da Terra. Né? Exatamente. Fundador da Amazon, né? E um sujeito que vive emprestando dinheiro dos outros, né? Está sempre pendurado. Também empenhado. Mas como ele é organizado ali, né? Ele sabe fazer análise, tem certeza que ele vai te pagar, né? Então não tem problema em emprestar para ele, não. É isso aí. Bom, mas aí a gente tem também Immanuel Kant.
Immanuel Kant, né, filósofo, até tem toda a linha ali, né, de pensamento, e ele foi um cara muito analítico mesmo, né, porque ele tentou definir todo o pensamento humano, né, como que se dá o pensamento humano, como é que funciona a mente humana pelo viés filosófico, né, sistematizando, organizando, né, a questão dos juízos a posteriori, a priori, tudo isso. Pois o Kant, ele chega no momento em que tinha duas correntes de pensamento, os empiristas e os idealistas. Os empiristas dizendo assim, ó, que a realidade, pessoal, é aquilo que você pega, é o que você pode tocar, medir, pesar. E o idealista, Platão da vida é um idealista, ele vai dizer, não, o real está na ideia, no campo do pensamento, está no conhecimento. E não há uma convergência clara entre essas duas linhas, mas foi o que o Kant fez. O Kant, ele criou a síntese kantiana, né, para tentar unir essa questão. E sistematizando, né? Esse pensamento dele de estruturação do campo é interessantíssimo. E quem se interessar por filosofia tem um prato cheio aí, né? Exato. E o legal de falar dele, pensando nos tipos de pessoa, o pessoal já pode ir indicando, quem vocês conhecem que tem esse perfil analista, disse na história, né, que o Kant, né, o relógio da cidade era ajustado pelo horário do passeio do Kant, porque ele sempre passeava no mesmo horário, né, ele era rigoroso com a rotina no dia a dia, e isso, digamos, ficou notório, né? Uma característica da personalidade. Eu acho que a gente até pode fazer aí um link, né? Quais são os seus colegas de trabalho, quais são as pessoas que você vê na instituição que mais organizam as coisas, que mais são ali com um cumprimento rigoroso da rotina, do funcionamento? Deixa eu até ver se alguém já não colocou aqui, né, algum tipo de... Muito bom. Já vou responder a Priscila. Sim, Priscila, esse podcast fica salvo, fica aqui, você vai poder ver depois e eventualmente alguém está nos vendo gravado neste momento, também seja bem-vindo, também seja bem-vinda. Rosinda da Silva concordando com você sobre o livro da Mary Kondo, é isso? É isso mesmo. Muito bom. E a Adriana até colocou aqui, ó, dos diferentes tipos de pessoas existentes e que estão sendo apresentados no podcast, quais perfis mais combinam nas organizações? Eu achei essa pergunta brilhante, professor Cláudio, porque na verdade todos os perfis, eles se encaixam. Eu diria assim que é até mesmo necessário você ter uma diversidade de personalidades ali, de tipos de pessoas, porque você tem que formar equipes que possam ter uma visão multidisciplinar, né? Às vezes visões diferentes e poder estabelecer um debate, um diálogo, né? Se você tivesse pessoas que são do mesmo perfil, muito provavelmente as coisas não andariam tão bem, né? Podemos até demonstrar isso, vamos aqui para o segundo perfil que pode já ajudar, né? Que é o colaborador proativo. Características dele, né? Ele é proativo, disposto a ajudar, sugere ideias, bom ouvinte, né? Daí, do comportamento dele, né? Ajuda colegas, pode se sobrecarregar com excesso de trabalho, comprometido com a equipe. Daí, e característica que dá para sintetizar ele aí, né? O colaborador proativo é tão prestativo que já sugeriu melhorias para a máquina de café da empresa. Sabe que aqui eu já vou entregar um nome, né? Quando eu vi essa sugestão aqui de humor, né, que está sugerindo solução para tudo, para resolver, cara, eu pensei no meu colega ali do lado, né, o Daniel. Já viu que o Daniel, ele sempre é muito colaborativo, né? Ele sempre tem uma forma de querer ajudar. Quando você tem uma planilha, uma dificuldade, ele fala, não, passa para cá que eu já vou fazer isso para você, eu vou pensar numa solução. E ele acaba sendo, digamos assim, proporcionando um resultado mais acelerado do que, às vezes, aquele perfil que é mais analista, né? Que já está executando, já está dentro das ferramentas, já está dentro de um direcionamento. E que depende justamente dessa colaboração. Você concorda, professor Cláudio? Sim, e eu estou pensando na necessidade de a gente ter vários tipos, né? Porque você comentou que as equipes precisam ser multidisciplinares, diversas, e eu preciso realmente ter essas 7 pessoas aqui, 7 tipos de pessoas nas equipes. E pensando no colaborativo, cara, eu acho que a gente tinha que ter isso muito mais, inclusive. Né? E por que eu estou falando isso? Porque no senso comum a gente aprende a competir. No mundo dos negócios, né? Competição selvagem e tal. E aí essa parte da colaboração, da cooperação, muitas vezes fica um pouquinho de lado, né?
Fica, né? Justamente porque ele entra em conflito aqui, né? Que é o competidor incansável. Porque às vezes a gente tem aquele perfil do cara que é competitivo, daquela pessoa que sempre está buscando resultado e, claro, ele também contribui, porque justamente ele está tentando estar à frente de alguns processos, chegar antes, né? Mas nem sempre isso ajuda a equipe como um todo. E você precisa de pessoas que sejam colaborativas para compensar, às vezes, esse gap. Mas você também precisa dessa competitividade para gerar, para inspirar e para incentivar até mesmo os colegas no ambiente. Aqui ele diz assim, né? Trabalha além do horário, busca constantemente superar desafios, pode não colaborar bem com a equipe. E veja, quando a gente pensa aqui até na equipe, parece, o competidor incansável, ele talvez não deveria fazer parte, não está ajudando a equipe, mas espera lá, será que ele não está ajudando a equipe? Será que ele não está correndo atrás de um resultado melhor, às vezes também? Tá, então eu vou levantar uma questão. Para cada um desses perfis ou desses tipos, dessas personalidades, a gente tem prós e contras. Sim. Né? Então, até lá, o nosso analista organizado, se ele depender de uma planilha, de um sistema muito rígido de controle para o próprio trabalho, talvez esse cara não seja bom o suficiente para trabalhar no meio do caos, que às vezes é necessário. Então, às vezes eu não tenho tempo para organizar tudo da maneira que eu gostaria. Exemplo, minha mãe me mandava lavar louça, né? E aí eu pegava a louça, separava os copos, os pratos, os talheres, as panelas, os plásticos e separava por categoria. E aí ia lavando da maneira que eu organizei. E ela ficava muito braba. Ela falava, lava logo essa louça. E eu estava ali organizando, né? Então assim, não sei se eu sou esse perfil, mas eu não precisava perder esse tempo organizando para poder lavar. Mas eu fazia isso porque eu me sentia mais confortável, entendeu? Sim, você estava preocupado justamente com organizar, analisar um entendimento sobre a questão e isso não necessariamente ajudava na questão do tempo, né? Porque a hora que você terminava de lavar a louça já era o café da tarde e já tinha mais louça para lavar e se fosse assim você lavaria a louça o dia todo. Pois é, e aí esse cara aqui talvez ele tenha um viés para o perfeccionismo. E aí me lembra a minha primeira nota vermelha, que eu fiz uma atividade na aula de educação artística. E aí eu olhei, nossa, não está muito bom, eu vou passar limpo. E não tive tempo de entregar. Foi minha primeira nota vermelha. A partir daí eu tive muitas, né? Mas essa foi a minha primeira e marcou. Por quê? Porque eu estava querendo, sabe, aquele retoque final. Sim, que para estar organizado, muito bem analisado, né? Mas você tinha, na verdade, o prazo. Às vezes, não tem aquela máxima que o ótimo é inimigo do bom? É isso aí. Exato, muito bom. E agora vamos para o nosso quarto aqui, né? O perfil que é o comunicador cativante. Esse aqui é aquele que... Já vou direto no humor aqui, né? O comunicador cativante poderia vender gelo para um esquimó e ainda fazer o esquimó agradecer por isso. Ou seja, é aquele cara, né, ótimo para apresentações, bom mediador, tende a ser otimista, né? Ele é comunicativo, carismático, persuasivo e entusiasmado. Quando a gente chega nesse quarto aqui, eu acabo lembrando, o professor lembrou da nota vermelha, mas eu acabei lembrando de quando a gente forma uma equipe para apresentar trabalho na faculdade, né? Você, em algum momento, você já pensa assim, se você for introspectivo, e a gente vai falar desse aqui, não, eu não quero falar, eu posso fazer o trabalho muito bem feito, eu entrego, mas alguém vai ter que fazer essa apresentação, né? E essa apresentação precisa de alguém que seja comunicativo. E aí a gente começa a entender, e vai de novo para a pergunta da Adriana, né? Veja que, mesmo quando nós estamos montando os nossos times, as nossas equipes, a gente vai achar alguém que se destaca, né, por algumas características para ele fazer muito bem aquele papel, porque sabe que o resultado do todo depende, em determinados momentos, do trabalho bem feito de cada um, né? Então eu acho que o comunicador, ele aparece justamente nesse momento, né? Já que esse é um podcast com nomes, eu vou dar o nome. Né? Vou dar o nome. Comunicador cativante. Quem? Professora Vanessa. Sim. A professora Vanessa, ela tem uma forma de falar que é muito difícil falar não para ela. Ela chega assim com aquele jeitinho dela e fala, Cláudio, você poderia, por favor, pegar esse piano para mim e levar lá naquela esquina? Tá bom, professor, olha o clock. Não tem como, sabe? Não tem como dizer não para ela. Não tem como dizer não, né? Então, assim, a professora Vanessa para mim é um exemplo, eu conheço outras, mas é aquela forma de falar que gera empatia, né? Sim.
Você falou dela e eu sempre lembro, ela sempre tem uma forma de chegar para conversar com você, ela nunca vai direto ao assunto, assim, não que ela esteja enrolando, mas muitas vezes ela chega já enaltecendo alguma característica sua, né? Ela fala assim, mas você faz tão bem isso, seria melhor que você fizesse, né? E aí a gente acaba, né, não tem como dizer não, justamente porque ela fala muito bem, né? E ela sabe fazer esse papel de comunicação. E aí quando ela começa eu falo, Vanessa, eu já sei qual é a tua, já te conheço. É verdade, né? E olha só, ótimo para apresentações, bom mediador, tende a ser otimista. Exato, isso eu achei bem interessante, né? Como o otimismo é importante. O excesso de otimismo às vezes pode atrapalhar, mas ter alguém que sempre está pensando aí em que é possível, que vai realizar, isso é importante dentro de um time, dentro de uma equipe. E os exemplos que a gente tem, olha para a Vanessa ficar aí, se sentir ainda mais enaltecida, né? A Oprah, né? Que apresentava o programa de televisão nos Estados Unidos e que era muito carismática, e que as pessoas adoravam ela, né? E queriam fazer parte do show, ela fazia programas de entrevista, parecido com o que o Jô Soares fazia aqui no Brasil, né? Ou até mesmo a Ana Maria Braga de manhã. E aí, justamente por quê? Porque é uma ótima comunicadora e vai falar sobre diversos assuntos porque sabe conduzir muito bem um diálogo, uma conversa. Por outro lado, a gente também tem aí o Martin Luther King, né, que é uma figura, né, de protagonismo aí dos direitos civis, da representatividade dos direitos humanos e tudo isso, né, e que justamente cria consegue falar de temas delicados e difíceis, né, e trazer à tona aí todo esse debate. Winston Churchill, né, um inglês lá que teve um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial. Era um grande orador, ele falava lá para os lords, né, na época da Segunda Guerra, defendia ideias, defendia planos, defendia posições e se destacou por liderar aquele processo, né, para a finalização da Segunda Guerra. Então, muito bem colocado aqui também, Winston Churchill. Sim, eu achei bem interessante quando ele apareceu, né, e ele tem um papel muito importante justamente, né, nessa comunicação para toda uma nação, né, para os aliados, para um entendimento de um momento difícil, né, alguém que precisa trazer paz e tranquilidade quando você tem a certeza de que o caos às vezes está instaurado, né, e você tem uma série de dúvidas, incertezas. Então essas pessoas fazem um papel importante, às vezes até para poder alinhar ali o pensamento das pessoas, para elas poderem se sentir confiantes, né, ser otimista e pensar em resultados, para não deixar até mesmo a sua mente trair você nesse processo. Mas nessa toada, né, nesse viés aqui, eu vou arriscar falar de uma pessoa que é um destaque, né, nessa persona, que é o Silvio Santos. Sim. Né? Eu não sei como não apareceu aqui na lista, mas assim, é um exemplo clássico de um comunicador cativante, não? Sim, e ainda mais com todas as situações pela qual ele passa, por fazer transmissões ao vivo e lidar com, digamos assim, com toda a população e ter uma aceitação ampla, né? Usando os meios de comunicação, eu acho que realmente ele aparece com essa característica, uma figura do entretenimento daí, né? E que, nossa, quantas pessoas, né? Não pode dizer que não conhece o Silvio Santos, que não viram o seu programa e que não fez parte da vida delas. Talvez os mais novos não tenham aí sido impactados, mas ele sim é uma figura muito relevante aí para ser considerada bem dentro desse perfil, né? O comunicador cativante. Isso aí, temos uma pergunta bem interessante aqui, deixa eu ver quem foi que fez. Foi a Priscila, ela já tinha feito lá em cima e eu estava esperando, mas olha só, ela pergunta, é possível mudar uma personalidade, um perfil? Eu diria que sim, né? Até porque dentro da nossa área, se a gente dissesse o contrário, seria um problema, porque nós somos professores, né? E o nosso papel sempre é ajudar aquelas pessoas que escolheram se formar dentro de uma área, delas conseguirem se tornar esses profissionais que elas almejam ser, né? Elas têm lá no imaginário delas o que precisa ser feito e nós trabalhamos para isso, né? Não daria para ficar preso aí a uma única identidade, até porque a partir do conhecimento, de ter acesso ao conhecimento, à instrução, né? A própria disposição e se alterar. Eu acho que eu até coloco aí como exemplo, vou dar um exemplo, não tinha pensado nele, mas o que aconteceu comigo. Quando eu era criança, Cláudio, assim, eu imaginava que tinha algumas coisas que eu não queria lidar na vida, né? A primeira é que eu não queria falar em público.
né? Porque eu achava que isso seria muito constrangedor. Deu muito certo. A segunda é que eu pensei assim que quando eu era criança eu sempre ficava muito preocupado vendo meus pais lidando com dinheiro e todo dia preocupação com dinheiro e corre aqui e tem que ir no banco, tem que pagar uma série de tarefas, então eu pensei assim, não, eu vou trabalhar com alguma coisa que não envolva dinheiro. E no final acabei virando economista, né? E hoje estou falando aqui, né, para vocês, para um público bem mais amplo do que seria apenas falar para as pessoas que estão à nossa volta. Né? Então, vejam que lá atrás eu tinha um perfil muito mais introspectivo, muito mais fechado, passava bastante tempo em silêncio, né? Mas à medida que fui me deparando com esses eventos ali, né, e também as necessidades foram surgindo, eu percebi que poderia mudar. Né? Aí vocês dizem se eu estou falando bem ou se eu não estou falando bem, já faz uma avaliaçãozinha ali do processo. E você, Cláudio, você acha que dá para mudar ou não dá para mudar? Eu acho que sim e não. Então, olha só, o que a gente né, tem muito a ver com aquilo que a gente acha que a gente é e com aquilo que os outros acham que a gente é. Uhum. Tá? Eu estou falando de identidade. Né? Eu tenho uma identidade pessoal, uma autovisão minha, e as pessoas me veem de uma certa forma também. Às vezes isso pode ser mais próximo, às vezes pode ser mais distante. Às vezes eu acho que eu sou alguma coisa e eu sou completamente diferente daquilo que eu sou. Né? Então, assim, está ligado à personalidade. E aí, uma outra questão também que eu acho, Marcos, é fases da vida. Quando criança, a gente tem um jeitão. E aí, como você colocou, a gente vai amadurecendo, vai mudando e isso vai se alterando. Meu caso, criança tímida. Cresci uma criança tímida, um adolescente tímido, um jovem tímido, um adulto tímido, e eu sou tímido ainda. Mas eu mudei. Por que eu mudei? Como que eu mudei? Aprendendo a lidar com essa minha timidez. Mais ou menos uma coisa que você também aprendeu a fazer, né? Então, eu deixei de ser tímido completamente? Não, eu ainda sou. Eu ainda chego numa festa, eu entro pelo cantinho sem querer chamar muita atenção. Mas, se eu precisar falar para uma plateia de 1000 pessoas, eu falo. Porque eu desenvolvi uma habilidade. Será que eu mudei a minha personalidade? Eu acho que em partes, sim. Mas em essência, não totalmente. Né? Uhum. Eu diria que você ainda está nesse processo de construção, né? Isso. Então, o mudar aqui, a gente pode dizer que a gente pode, então, complementar. Mas veja, eu posso, mas isso não quer dizer que eu não possa mudar. Imagine que eu sou extremamente, vamos por um lado dark, egoísta. Sou egoísta, né? No trabalho eu não quero dividir as coisas, eu quero fazer o meu trabalho, eu quero competir, eu quero ser o primeiro. Eu posso mudar e ser um pouquinho mais colaborativo? Posso. Eu posso mudar e passar a fazer parte de uma equipe e ser consciente do meu trabalho dentro da equipe? Posso. O que faz essa mudança? Talvez seja a pergunta mais importante. Uhum. Como é que a gente pode fazer esse salto? Né? Isso passa, primeiro, né, pelo desejo de mudar, segundo, pelo autoconhecimento. Quem faz a psicanálise, quem faz o processo de tratamento analítico, faz isso. Tenta se conhecer e entender os porquês das coisas, né? Sim. Eu acho que aí tem justamente essa reflexão, né? E eu acho que talvez a palavra aqui seja justamente adquirir essa consciência de que tipo de perfil que você está atuando, ou que você está mais identificado aqui nesse momento das pessoas, né, para que você também possa perceber quais outros perfis eu posso trabalhar, né, dentro aí da minha atuação profissional. Né? Se eu sou aí um competitivo compulsivo ali, né, incansável, de repente eu tenho que começar a olhar um lado mais colaborativo, até porque a solução dos problemas hoje não acontece exclusivamente pela ação de um único indivíduo, depende de uma equipe, depende de mais pessoas, né? Nós temos hoje somente problemas complexos para serem resolvidos e não problemas simples. E eu acho que é um bom momento para a gente falar que se você quer mudar, você consegue. Né? Uhum. Eu sou tímido, eu quero deixar de ser tímido, eu posso me esforçar para mudar isso. Eu sou desorganizado, eu quero colocar um pouco mais de organização no meu trabalho, posso mudar. Eu quero desenvolver minhas competências de liderança, eu posso, entende? Sim. Então, o querer é muito importante, né? E o se conhecer também é muito importante.
Até para não sair atropelando, né? Ter consciência, assim, não, eu quero fazer parte disso, né? Às vezes, ou eu preciso fazer parte disso. Eu sinto muito que no ambiente de trabalho, às vezes a gente percebe que não está conseguindo realizar alguma coisa de uma forma e que precisa mudar um pouco para que esse resultado seja alcançado. Até para não puxar o time, às vezes, para trás, né? E dentro dessa perspectiva aí de mudar, né? Eu tenho um perfil aqui que eu acho bem interessante, Cláudio, que é o introvertido, né, produtivo. Eu conheço. Eu conheço também. E está até participando do chat ali, né? É isso aí, ó. Trabalha de forma independente, é focado, realiza suas tarefas ali concentradamente e é introvertido. Não é estapafúrdio, não, né? Quer chamar atenção. E evita interações sociais, eficiente em trabalhos que exigem concentração. E olha aqui o humor da coisa, né? O introvertido produtivo é tão quieto no escritório que às vezes os colegas esquecem que ele está lá, até que seu trabalho brilhante aparece. Qual era o nome que veio na tua mente aí? Será que é o pessoal que consegue dizer, né? Será que vocês conseguem dizer quem que é aí o colega, seja você está de fora e está numa outra empresa, mas se conhece os nossos professores ali, qual dos nossos professores do nosso time que tem essa característica? Ó, o introvertido produtivo é tão quieto no escritório que às vezes os colegas esquecem que ele está lá, até que seu trabalho brilhe e apareça. Uhum. Posso dizer o nome já? Pode, vamos lá. Quando eu li esse daqui, eu pensei na professora Adriana. A professora Adriana, ela tem bem essa característica, né? Ela tá lá, às vezes parece que ela nem respira, que é para economizar energia e conseguir mais resultado no trabalho dela. E sempre que você tem uma dúvida, sempre que você precisa fazer algo que você imagina, cara, como é que eu faço isso? Qual que é o processo para isso? Você pergunta para a Adriana e ela sabe tudo. Né? Se ela não sabe, ela sabe quem fez, mas ela já fez alguma vez, ela tem um documento, ela tem tudo lá muito organizado e ela consegue entregar tudo sempre antes do prazo para ela poder revisar, igual o Cláudio, mas diferente do Cláudio que tirou a nota vermelha, ela consegue. Ela atende o prazo, né, depois de revisar mais de uma vez para poder entregar o trabalho. Não tinha como não pensar. E olha que interessante, na hora que eu lembrei dela, e olha as duas personalidades que correlacionou ali, né? Trouxe aí a J.K. Rowling, que é a autora do livro do Harry Potter, né? Imagine todo aquele universo do Harry Potter que ela criou, né? Que ela pesquisou, que ela construiu e o quanto ela impactou as pessoas a partir dessa literatura. E ela tem uma característica dessas, né? De ser uma pessoa introvertida, mas muito produtiva. E dentro da filosofia ela trouxe Blaise Pascal, que eu adoro, lógico, né? Ele faz toda uma análise da filosofia a partir da lógica e acaba sendo muito produtivo, né? Pascal era um matemático e filósofo introvertido, famoso por suas contribuições para a teoria da probabilidade e sua defesa do cristianismo. Olha aí, e olha que para os filósofos conciliarem aí questões teológicas com questões matemáticas, né? É de uma complexidade significativa. E aí a gente nem falou, né? A gente tem os animais aí para correlacionar. O animal que ele correlacionou aqui é a coruja, né? Bem aquela ideia da sabedoria, de ser, digamos, mais reservado, né? Mas que está atento a tudo que está acontecendo. E o primeiro nome de personalidade, né? De destaque aqui colocou o Einstein, Albert Einstein, né? Nós não falamos dele, né? Não, né? A gente acabou não citando dele. Um cientista introvertido que fez contribuições monumentais para a física, né? Monumentais, talvez seja até pouco para falar sobre o que o Einstein fez sobre a ciência. A professora Adriana, que é o nosso exemplo aqui, é o nosso nome da vez, ela é do secretariado, né? Então toda essa organização, essa meticulosidade vem de lá. E me lembrou, Marcos, um outro nome que também é do secretariado e que eu vou colocar lá junto com o analista organizado. Analista organizado? Quem que você vai colocar? Que é a professora Flávia. Verdade. A professora Flávia, né, que é tutora também. Enfim, ela tem um senso de organização, né, e de análise invejável. Ela pegaria essa planilha aqui e deixaria ela melhor, sabe? Ela melhoraria aquilo que já estava ali pronto, né? Ela conseguiria dar um viés muito mais útil, né? Muito mais apropriado, vamos dizer. E ela trabalha com gestão do conhecimento, ela organiza, categoriza, ela cria cluster, enfim, né? Tá dentro aqui, professora Flávia. E olha que interessante, veja, trabalhando de novo dentro dessa ideia, note que a gente não encerra aí as personalidades, né? A gente falou da professora Adriana, né, dentro dessa característica, mas ela tem outros elementos aí, né? Principalmente, né, como, né, vou colocar aqui, colaborador
proativo, né? Tem essa característica. E eu acho que ela também tem um outro elemento, que a gente vai já para uma nova personalidade, penúltima aqui que a gente tem, que é o líder inspirador, né? E aí, aquela pergunta que foi feita sobre, será que dá para mudar? Né? Às vezes a gente pensa na figura do líder, muitas vezes, como sempre aquela pessoa, eu acho que confundem muitas vezes com o comunicador cativante. Sim. Né? Porque o comunicador ele sempre está em evidência e ele está colocando ideias em andamento e é normal que as pessoas tendem aí a seguir essas ideias, porque elas foram apresentadas, elas foram expostas. E o comunicador usa a palavra, né? Ele comunica, ele se faz ouvir. Não necessariamente o líder faz o uso, embora isso seja comum. O líder pode comunicar pelo exemplo. Exato, né? Pelas atitudes no dia a dia, até mesmo pela questão da confiança, né? Muitas vezes, no momento que a gente está falando do caos no dia a dia, né? Às vezes você tem algumas figuras, algumas pessoas que você vai recorrer, né? Então, ela é uma liderança. E, de novo, aqui eu trago a professora Adriana, né? Quando a gente está meio perdido, eu que sou novato aí no time, muitas vezes não sei como fazer, não sei, não conheço o processo, a primeira pessoa que eu procuro é a Adriana, né? Justamente porque para mim ela é uma liderança, porque ela vai me mostrar um caminho, ela vai me transmitir segurança e principalmente confiabilidade, né? Eu confio no trabalho dela. Né? Então, eu acho que no ambiente de trabalho, às vezes é importante observar, tem as figuras de destaque, tem as figuras que são ali, estão exercendo funções de liderança, porque foi determinado a elas, né? Mas existem mais lideranças do que somente aquelas que estão explícitas, né? No dia a dia, dentro da empresa que você está, no ambiente que você faz parte, até mesmo na tua família, você consegue identificar quem são as pessoas que podem aí influenciar a opinião dos outros ou que podem direcionar as ações. E às vezes até mesmo, né, evitar que vá por caminhos que não são os melhores, né? E assim, é importante a gente falar que essas personas aqui são personas que foram criadas a partir da nossa estruturação, né? Sim, do que a gente encontrou. Da nossa metodologia ali. Mas existem já outras possibilidades, muitas, talvez até melhores do que essa, no ramo da filosofia, ou melhor, da psicologia social, né, tipos de personalidade, enfim, há estudos sérios sobre isso. Isso é mais aqui uma brincadeira, tá? E o que esses estudos falam para nós também, pessoal, é que esses perfis, eles não são estanque, né? Não são caixinhas, né? Eu estou aqui e vou ficar aqui. Não, a gente pode ter mistura, né? Então, por exemplo, um líder inspirador, ele pode ser um colaborador, né? Ele pode ser um analista e organizado, ele pode ser meticuloso, enfim, a gente pode ter variações, a gente pode ter mesclas, e é isso que torna o ser humano complexo e fantástico. Eu diria até que muitas vezes essas personas que a gente criou aqui são elementos que acabam vindo à tona ou sendo percebidos, né? Lembrando de novo da complexidade das pessoas, da sua capacidade de aprender e, de novo, o tema da sua capacidade de mudar, de se adaptar. Né? E a gente vê que cada vez mais nos ambientes de trabalho isso é necessário, porque a realidade vai mudando, a tecnologia vai influenciando cada vez mais. Vejam que hoje a gente já usou aí a própria inteligência artificial para montar um roteiro, criar todo um quadro. Aqui a gente está explorando somente os elementos que estão em evidência, mas eles têm uma complexidade maior, mais exemplos que facilitaram o nosso entendimento. Muito provavelmente, se a gente tivesse que fazer isso aqui a partir dos métodos tradicionais, levaria muito mais tempo para poder chegar aí nessas aproximações. E que são aproximações só para a gente poder ilustrar um pouco e poder brincar também aí com quem está assistindo, né? E vocês pensarem no seu ambiente. Realmente como uma caricatura, né? Eu acho que caricatura é o melhor exemplo, quando você tenta colocar os elementos que ficam mais em evidência. Porque na caricatura você olha assim, a pessoa saiu com um nariz maior, com orelhas maiores, né, e tal, justamente porque é um elemento que destoa. Mas ela tem todas as partes, como todos os outros seres humanos, né? Mas aquele elemento é o que cria uma identidade, né? Ou que acaba se tornando uma referência. Então, no ambiente de trabalho, a gente tem isso. A gente sabe quem é a pessoa que vai poder ficar à frente, quem vai fazer uma boa comunicação. Pensando em boa comunicação, assim, eu penso sempre também a professora Neide, né, quando tem algumas coisas para a gente poder levar, a forma com que ela apresenta as questões no trabalho, ela consegue em pouco tempo, né, já otimizar, né, ali aquele tempo de fala e chegar no resultado que a gente espera e sendo sempre muito honesta e direta. Olha, cada minuto que a gente está falando aqui, eu lembro de alguém que a gente poderia citar. Né? E aí eu já comecei a pensar, poxa vida, algumas pessoas talvez fiquem chateadas por a gente não lembrar delas.
E aí eu já digo, não fiquem chateados, porque é muita gente que a gente conhece e pode relacionar, e, sobretudo, cada um tem o seu jeitinho. Cada um tem a sua forma de ser, de fazer, que é única, embora compartilhe eventualmente algumas características com outros, né? Mas é muito fácil você identificar aquilo que você admira nas pessoas. Você costuma falar para as pessoas o que você admira nelas normalmente? Eu falo. Às vezes não consigo me conter, né? Eu acabo sempre fazendo algumas considerações, né? Que é para a pessoa perceber que justamente, né, aquilo não está passando batido, né? Mas sempre com muito cuidado, com muita cautela, para não parecer aí que seja nenhum tipo de fala inapropriada, né? É importante que sempre seja honesto, né? E que não extrapole, né, as linhas de relacionamento. E acontece também aqui, né, uma outra coisa, que a gente fala das pessoas que estão mais próximas, né? Normalmente que estão mais próximas fisicamente até, eu digo, no nosso ambiente de trabalho, né? Que é quem vem à mente primeiro. Sim, e não, você falou isso agora, Cláudio, eu me lembrei, assim, eu não sei se você vai lembrar qual foi a primeira vez que eu fui lá e sentei do teu lado e falei com você. Não lembro. Era justamente no momento que eu precisava entender como que funcionava ali toda a organização do curso, como que era a análise, as etapas, e você tinha feito uma apresentação de um curso novo, e daí eu fui lá, professor Cláudio, né, você que é tão organizado, que é um analista, que é alguém que consegue colocar todas as informações ali de forma coerente, né, poderia me ajudar com a organização do meu curso nisso? Daí falou, claro, né, daí você foi lá e já mandou os arquivos, tudo que era o que eu precisava, né, então, mas justamente falei para você que era a característica que me motivou a encontrar você e pedir esse tipo de auxílio, né? E era exatamente isso, viu? Você perguntou, eu agora falei, dei um exemplo do dia a dia. Muito bem. Para fechar o líder inspirador, a gente vai falar que o exemplo marcante aqui é o Nelson Mandela. Um líder inspirador que desempenhou um papel crucial na luta contra o apartheid na África do Sul. Exatamente. E passando do líder inspirador, a gente vai aí para o último perfil, né? Para a gente falar do inovador autônomo. Olha só, esse aqui, né, é aquele cara que está sempre inovando e ele tem autonomia para realizar isso. Eu já vou direto no humor, que é falar o seguinte, né? O inovador autônomo acredita que todas as soluções para os problemas do mundo podem ser encontradas em seu escritório. Eu achei isso aqui o máximo, né? Às vezes o cara está lá no ambiente dele, né, e ele sempre está pensando ali de como que ele vai resolver tais questões, à medida que os problemas vão chegando, né, ele está pensando nas soluções. E olha só, ele valoriza suas ideias, não lida bem com ordens, busca soluções inovadoras. Exato, ele é um idealista, empreendedor, busca autonomia e é criativo. Eu acho que aqui a gente tem que fazer uma ressalva, né? Porque criativo eu acho que todos são, né? Dentro das suas atividades, mas esse inovador é uma característica muito própria. E ele cita aí, né, o próprio Steve Jobs como exemplo. Quem aí, você lembra de mais alguém, Cláudio, que tem essas características de inovação? Ah, cara... Professor Elton. Eu pensei a mesma coisa também. Professor Elton é irritantemente inovador. Quando você vê ele chegando, você já pensa assim, talvez ele vai entrar só alguns segundos na sala dele e vai sair com uma ideia lá, vai trazer um processo novo, vai reformular um processo que já está rodando para ele rodar melhor, né? Parece que isso é a característica dele no dia a dia mesmo. Uma das questões sobre a inovação, e a gente pode falar da administração estratégica, por exemplo, da estratégia de inovação, é a máxima de que você tem sempre que estar um passo à frente do seu concorrente, para que ele tenha que te copiar, né? E não competir com você. E é mais ou menos assim que eu enxergo o processo do professor Elton. Ele quer sempre estar um passo à frente, né? E quando você já está desenvolvendo um projeto, uma metodologia, um método, e ele acabou de ficar pronto, ele já está com outro. Né? Exato, ele não estaciona. Não estaciona. Então, muitas empresas têm esse mesmo processo. Né? E o exemplo que nos vem aqui, ó, como personalidade destacada, é uma que já apareceu lá em cima, que é o Steve Jobs. Né? E a Apple, e o processo que ele criou na Apple de inovação, é um exemplo clássico sobre esse tipo de inovação. Né? E eu acho que você trouxe uma relação muito importante aqui, né? Porque o Steve Jobs sempre teve essa característica de olhar, né, principalmente para o usuário. Né? Se eu vou inovar, é o usuário que vai ser impactado e como que isso vai impactar ele, como que ele vai aceitar essa inovação. Nesse sentido, né, para quem trabalha com educação, né, sempre o foco da inovação está lá focado em quem? No aluno.
Sim. Justamente porque nós temos o processo e a gente tem que pensar como que vai ser a experiência dele e a aceitação dele dessa inovação, porque a inovação, ela por si só, né, ela pode ser desenvolvida, mas pode não ser depois aceita, pode ser até implementada e não aceita pelo público-alvo. Mas aí a gente também, de novo, traz a figura do próprio professor Elton, que sempre está pensando nisso, né, na avaliação. Então, professor Elton, presta atenção, a gente comparou o professor aí ao Steve Jobs, né? Isso aí já merecia um dia de folga, né? A gente está fazendo aí, dando um crédito sensacional. Então, o Steve Jobs é conhecido por suas ideias inovadoras, pela autonomia criativa na Apple, né? Então, esse cara é um ícone, o Steve Jobs. Outras personalidades, né? O Thomas Edison, né? Um famoso... inventor da lâmpada, né? Ele é conhecido como inventor da lâmpada, mas muitas patentes que estão no nome dele, ele tinha uma empresa de patentes, né? De criação de coisas. A ideia dele era justamente isso, inovar, né? Autonomia, implementação, desenvolvimento. Então, ele liderava processos de inovação. Né? Ele ia atrás de ideias boas. Nem todas eram dele, mas ele capitaneava, ele abraçava, ele apoiava. Às vezes ele é até criticado por isso. Sim, né? Ele criava todo um grupo lá, né, de pesquisa e dava incentivo ali para desenvolver. E sabe o que eu achei interessante? Que aqui também apareceu o Steve Wozniak. Para quem não sabe, né, ele é o cara que tornava real as ideias do Steve Jobs. Né? O Steve Jobs pensava, não, eu quero um produto assim, com essas características, mas era o Wozniak que sentava lá, né, também com as características do quê? Do introvertido ali, né, produtivo, né, tem essa característica. E essa dupla aqui fez miséria lá atrás, né, na criação do computador. Um visionário e o outro técnico, meticuloso mesmo. Né? Exatamente, alguém que realmente tem que fazer a coisa acontecer ali, que tem que trabalhar, montar a equipe, o time. E eu acho que outra personalidade que aparece aqui, eu achei super legal, foi a Marie Curie, né, que ela já ganhou aí 2 prêmios Nobel, né, justamente nos avanços aí da radioatividade, né, e que fazia pesquisa ali meio que obcecada, né. Eu colocaria ela até ali como competitivo, né, incansável, né? Justamente porque ela corria lá e tentava buscar uma forma de financiar e de fazer com que suas pesquisas andassem e tudo isso, né? E no momento justamente em que até ela teve um problema lá, porque no primeiro momento foi o marido dela que recebeu o Nobel, trabalhava na mesma equipe, mas a descoberta era dela, né? Então faz parte da biografia e hoje pelo menos nós temos aí o registro, né, efetivo de que era o trabalho dela devidamente reconhecido. E o grande nome na filosofia, Jean-Jacques Rousseau. Né? Rousseau, era um pensador autônomo que desenvolveu ideias sobre a natureza humana, a liberdade e o contato social, influenciando movimentos políticos e sociais. Rousseau. Ele é um dos contratualistas, né, da ideia, né, que o homem nasce bom, mas a sociedade acaba corrompendo ali, né? E a gente tem que criar meios de como que a gente vai conviver. E eu acho que ficou ótimo até para fechar com ele aqui, né? Porque o que a gente está falando, né, dentro de um contrato social, desses tipos de personalidades, das quais você se identifica, com as quais você gostaria de se identificar, a gente tem que se relacionar com todos esses tipos de personas que a gente acabou citando aqui, né? Que acabam sendo a caricatura, como o professor Cláudio colocou, e que dão vamos dizer assim, que dão esse ganho, né? Imagine se a gente tivesse equipes, né, que tivesse somente uma característica de personalidade. Muito provavelmente o ambiente de trabalho seria enfadonho, pouco criativo, pouco interessante. E as divergências, às vezes até mesmo os conflitos no espaço de trabalho, eles são necessários para construir uma relação mais duradoura, né, e não desgastante, né, para manter até a própria qualidade do ambiente, para que ele não se torne tóxico, para que ele não se torne ali, às vezes, muito maçante. Porque trabalhar, né, exige aí criatividade. A gente tem os exemplos que a gente deu aí de pessoas que são inovadoras, não é mesmo, professor Cláudio? E é por isso que eu acho que todo mundo deveria investir um tempo em conhecer um pouco mais sobre a psicologia social, sobre análise, né, sobre psicanálise, sobre formas de você poder organizar, né, você poder ter acesso a conhecimentos sobre a pessoa, sobre as pessoas, que passa também sobre si, né?
mas sobre as pessoas, porque nós, enquanto gestores, temos duas tarefas principais, básicas, essenciais, das quais a gente não pode fugir e a gente precisa se preparar para elas. A primeira é tomar decisão, né? Saber como tomar boas decisões. E a segunda é lidar com pessoas, muitas vezes liderando, muitas vezes gerenciando. Para gerenciar pessoas, eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso ter uma boa dose de empatia, de capacidade analítica, né? A psicologia nos ajuda muito nisso. Talvez a gente não precise cursar um curso inteiro, né, de psicologia, mas investir tempo nesse tipo de conhecimento é muito importante, né? Porque a gente vai poder gerenciar melhor uma equipe se a gente for consciente dos aspectos individuais de cada componente daquela equipe. Exato. O que eu estava pensando aqui, eu vi duas perguntas, professor Cláudio, e já vai ficar uma dica para o próximo podcast de vocês ali, né? A Priscila perguntou, né, qual que é a diferença de personalidade, perfil e identidade? Não vai dar para falar agora, mas está aí uma boa discussão. E a Valéria pediu para fazer uma retomada geral dos perfis. Eu acho que agora não vai dar tempo, né? Porque a gente já está no nosso finalzinho, né? Mas a gente teria até outros para colocar na lista aqui, né? Mas a gente só tem 1 hora e aí vamos aproveitar esses nossos minutos finais para fazer complementos, né? Para falar, inclusive, de coisas que não apareceram aqui, né? Então, é uma boa. Então, eventualmente a gente pode até ouvir o pessoal do chat. O que você acha? Eu vi aqui, deixa eu ver aqui, a gente estava falando, eu vi que o Fabiano estava puxando sardinha lá para o pessoal do design, né, falando do design thinking, né, que tem tudo a ver com inovação. Sim, Fabiano, e olha que quando eu coloquei lá no chat GPT para definir as personas, levar em consideração aí as teorias da psicologia e da administração, eu coloquei lá com base em design thinking, né, justamente para poder sintetizar as informações de uma forma bem mais interessante. O que mais que você viu aí, professor Cláudio? Muito bom. Uma coisa que me veio à mente enquanto eu estava lendo os comentários é o seguinte: todos os perfis têm seus prós e seus contras, né? Então a gente está falando bastante dos prós aqui dos perfis. A gente poderia talvez identificar alguns contras. Eu vou falar do primeiro, né? Então, esse analista organizado aqui, né, com o qual eu me identifiquei em parte, né? Eu sou um pouco analista, eu acho que eu sou só um pouco organizado. Mas assim, você ser muito detalhista, muito organizado, que pode te levar ao perfeccionismo, pode te levar a gastar mais tempo do que o necessário para concluir uma tarefa, né? Em especial se você for perfeccionista, como eu fui lá na minha disciplina de educação artística, você pode não entregar nem aquilo que é bom, né? Querendo entregar o que é muito bom. Como você falou, né? O bom é inimigo, o ótimo é inimigo do bom, né? E aí eu acho que eu fico pensando, passando para o segundo ali, colaborador proativo, né? Eu fico pensando no que às vezes pode ser ruim, é que muita proatividade às vezes acaba atrapalhando, né? Você colocar as coisas para andar antes de ter aí uma boa revisão, uma organização, ou passar por uma análise de um outro colega, né? Então a proatividade, ela é importante, mas em determinados casos pode ser assim, atropelar alguns processos, querer que a coisa aconteça muito rápido e isso acaba atrapalhando, né? Napoleão Bonaparte falou sobre isso. Ele falou que o pior soldado, o soldado mais perigoso é o idiota com iniciativa. Boa. Porque ele pode pôr tudo a perder. Porque antes de ter o conhecimento necessário para executar uma tarefa, ele vai executar, né? Então você imagina numa empresa onde há processos perigosos, né? E tem alguém que não domina, não é competente para mexer com aquilo, mas acha que pode ajudar. Exato. E me diga uma coisa, o que você acha do competidor incansável? Esse aqui é aquele perfil que a gente sabe que muitas vezes quer se destacar demais também, né? Aí eu tenho meu viés, né? Vai lá. Eu tenho meu viés. Eu acho que a competição deve ter limites, né? Então, como é que é? É competidor incansável. Incansável eu sem limites também. Não, aquele cara assim que tanto é para conseguir uma posição no ambiente de trabalho e tal, ou um destaque, quanto quem chega primeiro no café para se servir. Assim, até a corridinha tá valendo. A gente pode falar de pessoas que são competitivas, até de equipes que são competitivas, né? O Steve Jobs, na sua trajetória, ele tentou criar equipes competindo entre equipes lá na Apple, né, no passado. Equipe Apple, equipe Macintosh. E por quê? Porque ele achava que o atrito, né, gerava inovação, que o atrito gerava resultado. Administração por conflito, né? Administração por conflito, exatamente. O que ele criou? Um ambiente tóxico, corrosivo, péssimo para as pessoas,
né, e que não se sustentava. Aquilo implodiu, né, em dado momento, e teve que ser mudado, né. Antes dele, teve um cara chamado Chess Barnard, que ele estudava a cooperação nas organizações, o oposto disso, né. Por experiência, a gente percebe que ambientes onde há uma colaboração espontânea e uma competitividade limitada, ou dosada ou saudável, tendem a ser melhores, porque produzem melhor. Exato. E aí eu fico pensando que faltou um comunicador cativante, mas já que a gente está falando dos contras, o que você acha que pode ser um contra do comunicador cativante? Quando é blá blá blá. Exato, foi o que eu pensei também, quando às vezes é muita conversa e que às vezes acaba até desviando do foco, né? Pela habilidade pode levar até a desperdiçar tempo muitas vezes. E pela habilidade eu vou citar aí políticos em geral, mas talvez, aí eu não vou citar nomes, mas assim, é a figura do político que me vem à mente, que alguém quer te convencer de uma coisa que ele sabe que não é verdade. Alguns vendedores também fazem parte desse grupo aí. E o pior para eles é quando você descobre, né? Porque confiança é uma coisa que demora para você conquistar, mas para você perder... É questão de segundos. O que mais? A gente tinha o introvertido produtivo. Esse aqui eu acho que eu diria que a falha dele é justamente às vezes não compartilhar aquilo que ele está fazendo de bem, né? E às vezes acaba sendo realmente esquecido, porque foi uma das características, né? Ele está lá fazendo o trabalho dele muito bem feito e em um determinado momento acaba não se destacando. Aí eu talvez possa colocar um ovo nessa cesta, que ele pode também tender para o perfeccionismo, né? E isso talvez não seja ruim para a equipe, mas seja ruim para ele, né? Que querer fazer tudo muito certo, muito certinho, muito correto, às vezes causa um nível de sofrimento desnecessário. Exato. E eu pensei aqui também no líder inspirador, né? O que poderia ser uma característica ruim? Eu já lembrei aquela assim, a gente tem líder é inspirador. Ele pode ser uma inspiração positiva ou ele pode ser uma inspiração negativa, né? A gente vê como algumas pessoas influenciam o ambiente para ele não ser, às vezes, melhor, né? Mas ele é uma liderança e ele tem adesão a um tipo de comportamento, A gente pode citar nomes aqui. Hitler Sim. Foi um líder e foi inspirador. A gente tem nomes na política brasileira também que lideram muita gente ainda hoje, são inspiradores, mas não são legais. Exato. E o inovador autônomo? O processo de inovação. O processo de inovação tem custos, né? Como a gente percebe lá na Apple, eu falei do processo de corrosão do ambiente corporativo que ele criou. Então, um dos custos que a inovação não contabiliza é o custo humano. Jornadas excessivas de trabalho, por exemplo, sofrimento no ambiente de trabalho. Sim. E isso aconteceu na Apple e é por isso que eu estou citando. Como o Steve Jobs é o grande destaque aqui, isso aconteceu lá na década de 80 porque ele achava que assim ele ia produzir mais, né? Isso, às vezes, é visto em outras empresas. O Google, por exemplo, né, já foi citado como um falso parque de diversões, né? Porque ele se vendeu como um local legal para trabalhar, mas aí depois viram que não era bem assim. Exato. Né? Então, assim, esse custo humano precisa ser dosado e nem sempre ele eu acho. Legal. Passamos por todos, acabamos fazendo uma revisão aí sobre o viés negativo e eu acho que é isso, né, professor? Olha aí, assim, tem muito viés nosso aqui? Tem. Tem muita coisa errada? Tem. Tem coisa que está faltando? Claro que tem, mas isso foi só um bate-papo, né? Um café com palavras, né? Um podcast com nome, seja lá como a gente for chamar isso, mas foi legal, eu me diverti. Eu também me diverti, muito obrigado aí por ter me convidado pela participação, foi genial aí a gente ter batido um papo e a ideia é só incentivar para poder estudar um pouquinho mais sobre o tema. Que é isso, será um prazer tê-lo aqui, professor, né, em outras oportunidades. Quando a gente pensou nesse tema, o seu nome foi o primeiro que nos veio à mente, né? Valeu, obrigado. E obrigado, né, por esse trabalho de compilação, de organização, de análise, né? E obrigado pelo ChatGPT também, que nos ajudou. Sim, depois sim, ele ficou autor aí no processo também. Depois você manda para ele um alô lá. E é isso. Pessoal, não temos tempo para mais nada, já estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu quero deixar para vocês um grande abraço, né? E dizer que é um prazer estar aqui. Dizer que a gente tem estado aqui sempre,
sempre por uma opção, não por falta de opção. Esse trabalho aqui é maravilhoso. Fazer esse estudo aqui para nós foi muito divertido. Não foi nem um pouco de estresse, e a gente não chama isso de trabalho, não, né? A gente chama isso de outras coisas, tá bom? Estaremos em breve. Espero que vocês tenham gostado, tenham se divertido também, e até a próxima. Até a próxima.